Tudo bem, pessoal? Professor Cristiano passando aqui para fazer mais uma gravação para vocês, dando continuidade à nossa matéria de morfologia vegetal. Tudo jóia? Espero que todos vocês estejam bem. Espero que todos vocês estejam acompanhando, as postagens das aulas, realizando as atividades avaliativas semanais. Brevemente nós faremos mais um encontro síncrono para a gente conversar. Temos conversado bastante pelo WhatsApp, porém é importante a gente manter essas postagens das aulas. Como vocês sabem, já foi feito um contato com vocês na primeira semana e o início da morfologia, nós já apresentamos a característica da disciplina, qual a finalidade da disciplina, e hoje o professor traz uma outra abordagem, falar um pouco das folhas e das raízes, de uma visão assim mais morfológica dos tipos de estruturas que nós temos para apresentar para vocês dentro de cada espécie de planta, tá? Nós sabemos que as espécies de plantas, principalmente a que nós temos na nossa biodiversidade, ela é muito rica, Então nós vamos verificar na aula de hoje, assim como as plantas elas são extremamente biodiversas, Existem várias espécies, da mesma forma nós também temos vários tipos de classificação morfológica dos seus órgãos, Então nós vamos aprender na aula de hoje quais são os tipos de folhas e alguns tipos de raízes que nós temos, principalmente no nosso bioma do Cerrado, tá? Então a aula de hoje é morfologia, classificações dos órgãos das plantas, tá? Então se vocês observarem, galera, vocês estão verificando que, de certa forma, desde quando nós estudamos no ensino médio, nós olhamos, e para quem teve oportunidade de ter uma escola com laboratório, geralmente nós encaramos as folhas como uma única estrutura, Parece que todas as folhas são iguais. Desde quando o professor manda os alunos fazerem um desenho de uma árvore, quem nunca desenhou daquela maneira bem tradicional, faça uma folha. O aluno vai lá e ele faz uma folha com a bainha, com pelo menos no mínimo com pecíolo e o limbo, O limbo é a folha em si, a área foliar em si, que é dividido tanto na parte abaxial, como adaxial. Abaxial é onde o sol bate, na folha, e adaxial é o dorso, Daxial vem de dorso, abaxial vem de abdômen, barriga. Cada aluno vai associar e decorar da maneira mais fácil para que ele entenda, Então, se o celular do professor é uma folha, a parte que está voltada para o céu, para o sol, abaxial. A parte de trás, adaxial. Então, geralmente os alunos desenham, a folha com um pecíolo, bainha nem tanto, mas pecíolo. Acaba desenhando a folha com as nervuras, e faz aquele desenho bem tradicional de uma folha. Porém, quando nós chegamos numa universidade, agora vocês estão no terceiro grau de estudo, digamos assim, Primeiro grau é o ensino fundamental e o ensino médio, segundo grau é o ensino médio, agora vocês estão numa universidade. Então vocês vão ver que não é tão generalizado a classificação das folhas, Não existe somente um formato de folha. Então o professor traz para a aula de hoje, e o principal objetivo da aula de hoje é que o aluno entenda o mínimo possível sobre a respeito da classificação de folha. Então, nesses primeiros minutos, o que eu quero que vocês compreendam enquanto estudante da morfologia, nós já estudamos anatomia, daqui a pouco vocês estão estudando botânica, é que as espécies de plantas, elas são muito diversas. Se você parar para pensar, as árvores, elas não são 100% iguais, não existem clones, 100% de clone. Então, assim como nós temos uma estrutura filogenética, envolve a genética, cada espécie é uma espécie diferente das outras, que forma a população, Dentro de um bioma você pode ter as comunidades, que são várias populações, várias espécies misturadas, que formam a grande biodiversidade. Assim acontece com as folhas.
Então vocês estão vendo aqui nos slides, assistindo essa gravação, só nesse primeiro slide, quanto formato de folha vocês não estão vendo. Então eu me recordo, muitas vezes, quando assim, igual a vocês, né, quando eu fui estudante um dia, foi quando o meu professor de morfologia e de botânica falou, aquilo me deu um start. Eu falei, cara, realmente, né, o que esse professor está falando faz sentido. Porque eu comecei a olhar, eu pedalava de bicicleta, não tinha carro na época, andava muito a pé e de bicicleta, dentro do próprio campus da Unesp. Aí eu já começava a olhar muitas vezes algumas folhas. Eu falei, cara, é verdade, né? Então a folha de uma planta trepadeira é diferente de uma folha, vamos pegar um exemplo bem simples, de um pé de sete copa que tinha perto do laboratório que eu fazia estágio. Então eu comecei a associar, entendeu? Da mesma forma eu quero que vocês comecem a associar. Basicamente uma folha, aquela folha tradicional que a gente desenha desde quando nós somos crianças, elas apresentam estruturas básicas, né? Então eu tenho o cabinho da folha, nós chamamos de pecíolo, então tem um nome botânico e morfológico, né? Então o pecíolo da folha, o que é o pecíolo da folha? É a haste, né? É aquele cabinho que a gente desenha, tá aqui, ó, vocês estão visualizando. O limbo da folha é a própria folha em si, né? É a parte abaxial e adaxial da folha. E aí você tem as nervuras, né? Professor, o que é a bainha? Nem todas as espécies vão apresentar essa estrutura chamada bainha, mas aquelas que apresentam, eu estou apresentando agora para vocês o que é. É uma estrutura muitas vezes que lembra, se nós estudarmos folhas, é a tal da... Nós temos as pétalas e as sépalas, né? A sépala é aquelas folhinhas verdes que segura o cálice floral, que segura a flor, né? Lembra da roseira? A roseira tem a flor, né, a rosa, embaixo da rosa tem as sépalas. Então lembra muito essa estrutura, mas aqui nas folhas é chamada de bainha, tá? E vocês estão observando do lado que existem algumas folhas que não tem bainha, né? Aqui lembra aqui, ó, folha da uva, a folha da videira, né? Bem simples de vocês estudarem, né? Então elas não têm muitas vezes essa tal dessa bainha. Uma folha completa, ela já vai apresentar a bainha. Então ela tem a bainha, ela tem o pecíolo, ela tem o limbo, ela tem as nervuras. Já tem algumas folhas que não vai ter o pecíolo. A folha dela já é diretamente fundida, ela já nasce no caule. Então você não tem, por exemplo, olha o celular do professor na câmera aí, ó. Isso daqui seria o tronco da árvore. O caule, o ramo. Se o dedo do professor é o pecíolo, a mão do professor vai ser a folha. Só que tem algumas espécies que a folha não tem pecíolo, então a folha já nasce diretamente no ramo, no galho, como vocês chamam vulgarmente galho, ou no próprio caule, né? E existem algumas folhas que não apresentam nem bainha nem pecíolo, né? Então vocês observem aqui nessa simples imagem, o aluno que nunca estudou morfologia de folha, ele já fala, caraca, né? Caramba, realmente existem uma diversidade muito grande de folhas. Dá uma olhada nesse organograma que tem aqui, né? Então aí existem algumas folhas classificadas lá em cima, ó, classificadas como linear. Então é uma folha mais fina, né? É uma folha aqui representada que tem pecíolo, mas ela é desprovida de bainha, mas ela é linear, ela é fina e comprida. Eu já tenho folha que ela é mais oblonga. O que é oblonga, professor? É esse formato meio que arredondado, né? A folha elíptica é aquela folha que a gente desenha desde a pré-escola, né? Se pedir para um sobrinho de vocês, quem é tio aí, aluno e já é tio, se você pedir para o seu sobrinho desenhar uma folha, a criança geralmente, desde a pré-escola, ela desenha mais próximo desse formato aqui, ó, elíptico, né? Mas não tem somente o formato linear, oblongo e elíptico. Existem folhas que são classificadas botanicamente e morfologicamente como lanceoladas, né? Existem algumas folhas que lembram, por exemplo, aquela folha mais assim no formato de coração, né? No sentido para cima, que é chamado de cordate. Então,
cada tipo de folha vai ter uma classificação. Então, muitas vezes, existem alguns pesquisadores, aí já é trabalho de pesquisador. O cara é engenheiro florestal e ele faz mestrado e doutorado em botânica. E ele então vai para a mata, faz coletas, traz para o laboratório, dá aula. Então muitas vezes o professor, o pesquisador que faz mestrado, doutorado e até pós-doc fora do país, ele vai aprender esses critérios de classificar. Então o cara senta numa lupa e no microscópico e vai utilizando instrumento visual para tentar classificar a espécie, né? Então, se nós estivéssemos em aula prática de laboratório, teria algumas manhãs que eu levaria vocês para o laboratório de botânica, de morfologia, colocaria vários tipos de folhas, galhos, pedaço de folha, né, de galhos, e eu levaria vocês para o laboratório para que vocês, então, classificassem, né? Eu estou até no laboratório de experimento meu aqui. Então, isso é muito comum dentro de um instituto de biociências, dentro de uma universidade, seja de biologia, de engenharia ambiental, agronomia, engenharia florestal. Todas as aulas de morfologia, de anatomia vegetal e morfologia vegetal, usa-se muito laboratório. Para quê? Para que o aluno ele estude um pouco teórico e um pouco prático. Então é necessário o aluno ele visualizar essas espécies, né? Então tem aluno ali que o professor monta a aula prática, né? Todo mundo de jaleco, todo mundo organizado. Eu coloco algumas folhas de várias espécies, de monocotiledonas, dicotiledonas, e o aluno vai pegar, ele pega a folha, ele sente pelo tato a folha, a espessura, se a folha é uma folha carnuda, mais grossa, se ela é uma folha como a babosa, né? Lembra até uma cactácea, extremamente grossa, né? Devido à sua resistência solar. E aí o aluno vai ver também que algumas folhas apresentam um brilho, né? Que é na verdade resultado da epiderme, que é a camada que tem muitos lipídios para evitar a liberação de água, vapor de água. Então, toda essa parte de classificação nós vamos perceber tanto na aula de anatomia como na aula de morfologia. Mas morfologia ela dá base para o engenheiro florestal para ele entender que nem todas as folhas são iguais, vai depender muito das espécies. Então existem espécies de plantas que vai apresentar uma folha mais palmar, lembra a palma da mão. Cada dedo do professor seria uma folha, né? Um limbo. E aí você tem o formato então de vários tipos de folha. Então aqui do lado vocês vão se deparar com vários critérios de classificação de folhas, importantíssimo para que vocês compreendam que nem todas as folhas são iguais. Lógico que se nós fizéssemos uma saída de campo, né, nós não fizéssemos somente aula prática, mas eu marcaria com vocês e com o técnico da universidade para nós pegarmos uma trilha e fazer uma trilha ecológica. Quem tivesse celular levaria para tirar foto, quem tivesse binóculo levaria o seu binóculo, e vocês iriam então também fazer uma espécie de aula prática que nós chamamos de botânica de campo. Então, literalmente, colocar a mochila e subir serra dentro, entrar dentro da mata para a gente aprender ao vivo a classificar. Então, você olha uma planta no meio do nada, no meio do cerrado, e você então fala, professor, essa folha aqui, ela está mais parecida com uma folha ovalar. Ela lembra o formato de um ovo. Ah, não, essa folha aqui já tem o formato meio que de um coração. Então, ela é um tipo de folha mais cardo. Essa folha aqui é uma folha elíptica, professor. Eu classificaria como elíptica. Então, cada tipo de folha vai ter a sua classificação. Isso tem que ficar muito claro para que vocês compreendam, tá ok? E aí muitos alunos perguntam assim, professor, mas realmente todas essas folhas aqui, cara, elas existem? Com certeza. Todos esses formatos de folha, elas são formatos de folha não inventado pelo ser humano, mas através de pesquisa científica chegou num grupo nós digamos assim, muito semelhante com um catálogo.
É um catálogo de imagens, nós chamamos até de atlas, né? Não é um atlas de geografia, mas é um atlas de botânica, e que vocês vão ter acesso no momento que fizer botânica experimental. Aqui, ó, vocês observem que o desenho mostra novamente para vocês um universo, uma biodiversidade muito grande de tipo de folhas, né? Alguns alunos podem até pensar que essa folha aqui, onde o mouse está apontando, é vários tipos de folha. Na verdade, é uma folha composta, porque ela é formada por várias folhas, mini folhas ou subfolhas, entendeu? Aqui, ó, quem nunca viu um tipo de formato de folha como esse daqui, ó, né? Algumas avencas, algumas samambaias apresentam esse tipo de folha. Existe até algumas folhas que apresentam coloração diferente, né? Então, muitas vezes, quando a folha não é só verde, verde clorofila A e B, ela pode apresentar algum outro tipo de pigmento, né? Vermelha, lembra muito a xantofila azul, a antocianina roxo, né? Algumas colorações de folha, que existem folhas também que são de outros tipos de cores. Então é muito importante o aluno compreender que existem vários tipos de folha que formam a composição classificatórica botânica para o estudo de morfologia, tá? Aqui a gente vai mostrar algumas espécies para vocês, espécies que vocês vão acabar associando, né? Para quem não conhece, é o jacarandá mimoso, muito conhecido no cerrado, né? Observem a folha dele, né? A folha dele é uma folha bicomposta, né? Uma folha formada aí, toda essa estrutura aqui é a folha dele, né? Não é somente essas mini estruturas. Tem aluno que pensa que cada folha é só isso daqui. Não, tudo isso daqui é uma folha, né? Toda essa estrutura é uma folha. E apresenta também as suas flores extremamente azul, né? Rica para atrair os insetos, né? Tem que ter essa polinização, esse cheiro para atrair os insetos, porque a árvore ela precisa formar fruto e formar semente, tá? Então, o jacarandá mimoso, o nome científico dele é o Jacaranda mimosifolia, e ele apresenta esse tipo de estrutura morfológica, né? Então, repetindo, a folha do jacarandá é toda essa estrutura que vocês estão vendo. Então aqui eu tenho um pecíolo, e cada estrutura dessa que o mouse está apontando para vocês corresponde à subunidade que forma todas as folhas, tá? O professor está tentando fazer com que vocês compreendam, com que vocês vejam a diferença entre as folhas, para que vocês tenham esse despertar realmente e compreendam e entendam que existem vários tipos de folhas, tá? Aqui, para quem nunca viu, é uma árvore muito grande, de uma copa, uma sombra muito grande, muito comum, tanto nas cidades como também nas áreas de cerrado. Mata ciliar tem bastante, né? Se não foi impactada, né? Destruída, mas a sibipiruna, a cisalpínia, né? É uma árvore muito conhecida, também parecida a sua estrutura foliar com o jacarandá, né? O jacarandá mimoso, o jacarandá roxo, o jacarandá do cerrado, e elas apresentam na sua estrutura esses cachos aqui florais que nós chamamos de uma inflorescência, tá? E agora, cada subunidade dessa, né? Vamos chamar assim, para que vocês compreendam, cada subunidade dessa daqui forma todo o conjunto da folha, né? Então a unidade fotossintética, a fotossíntese, sempre vai ter em cada estrutura dessa, né? Então, professor, repetindo, nós estamos à distância, mas eu vou tentar ficar mais próximo de vocês. A folha, então, professor, da sibipiruna é toda essa estrutura aqui, toda essa estrutura, ó. E aqui você tem os elementos que constituem o formato da folha, que é como se fosse subfolhas ou folhinhas menores, né? Que formam essa estrutura composta de folha. Aqui nós temos as folhas, né? Um pouco mais áspera, né? Eu gosto que o aluno também perceba, que o aluno pegue a folha, né? Tem aluno que fala: professor, essa folha aqui é macia. Professor, essa folha aqui já meio que arranha, né? Ela é meio crespa.
ela é meio assim, esquisita, né? Parece que arranha, né? Mais seca, é uma folha mais seca, ressecada, né? É a folha do pequi. Para quem não conhece o pequi do cerrado, estou apresentando ele. O nome científico é Cariocar brasiliensis, e a folha realmente dele pode até lembrar muitas vezes a folha de um boldo, pode lembrar a folha de uma lobeira, que é uma outra planta que eu vou mostrar para vocês, muito encontrada no cerrado, mas basicamente ela é uma folha que apresenta esse conjunto em três, né? Ela tem 3 lâminas foliar, ela tem 3 áreas foliares que constituem. Então aqui você tem o pecíolo, ó. Essa estrutura aqui é o pecíolo e forma então essa folha no formato de uma trinca. Vamos ver se a gente acha um desenho aqui. Palmeira, não. Existem vários, né, pessoal? Aqui é somente apenas um detalhe, apenas um desenho. Nós temos vários livros de botânica, mas nesse desenho não tem nenhum tipo de formato, né, de folha, porque aqui também a maioria são folhas simples, né? A folha composta nós já temos que estudar em outra chave classificatória. Mas observem que a estrutura da folha do pequi é extremamente diferente da sibipiruna e muito diferente do jacarandá mimoso. Então a similaridade do jacarandá mimoso e da cisalpina, que é a sibipiruna, são muito parecidas as suas folhas. Então se nós estivéssemos numa aula de campo, eu levaria vocês para falar assim, ó, vocês percebem igualdade da folha, são iguais as folhas da sibipiruna e do mimoso, do jacarandá mimoso? Vocês iriam falar. Se eu comparo, se eu trago para o laboratório, se nós fazermos uma visita técnica ou uma trilha ecológica e eu levar vocês e nós encontrarmos um pequi, Cariocar brasiliensis, vocês já vão perceber que ele é totalmente diferente das outras 2 espécies florestais que eu mostrei para vocês. E agora? O pequi e a fruta do lobo, ou chamado de lobeira, que é a Solanum, né? Licocarpo, essa espécie Solanum licocarpo é muito comum nas regiões de cerrado, principalmente em Goiás. Acha-se muito. Não que não tenha no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é óbvio que tem. É uma planta muito comum. Porém, ela está mais próxima de uma característica botânica do pequi. Então você observa, tem diferença? Existe diferença, né? Ó, observem bem a morfologia, o estudo do formato da espécie da folha do pequi é diferente da folha da lobeira, mas a sua estrutura áspera, mais ressecada, craquelada, retorcida, é bem característica de espécies do cerrado, para evitar a perca de água, a transpiração, né? O próprio fruto lobeira, para quem não conhece, pode até um cara da cidade, traz lá um cara que mora em São Paulo, nunca foi numa mata, ele pode pensar que é o pequi. Se você abrir o fruto, né, ele apresenta uma cor amarelada, mas é totalmente diferente. Lobeira ou fruta do lobo é uma coisa, a solana é uma espécie, o próprio nome científico permite você perceber, né? Solanum licocarpum é um nome totalmente diferente de Cariocar brasiliensis, então trata de 2 espécies botânicas diferentes. E como nós estamos percebendo nessa aula de hoje, que é uma aula apenas para que vocês compreendam a biodiversidade das folhas, você verifica que a estrutura da folha do pequi, ela é uma trinca de lâminas foliares com pecíolo. E aqui você já vê não mais uma trinca, mas somente uma única folha, unida à estrutura do caule ou do ramo. Então existem diferenças de espécies para outra, né? Aqui vocês estão vendo o jatobá do cerrado. Verifiquem que o jatobá do cerrado é extremamente diferente do pequi, né? Então muitas vezes quando a gente vai até a mata, na minha aula a gente faz muita aula prática, o aluno fala, o cara não vê o fruto, né? Não está na época da frutificação, o aluno bate o olho na espécie e fala, professor, eu pergunto, turma, vem até aqui, geralmente é 15, 20 alunos, né? Dá para andar todo mundo comigo, e eu falei essa folha aqui, essa espécie aqui, professor, é o jatobá. Vocês conseguem perceber diferença na estrutura morfológica da folha? Sim. Aqui, professor, eu tenho somente duas
duas lâminas foliar, né, grudada a um único pecíolo. Então são duas unidades de folha, duas subunidades foliar junto com o pecíolo formando uma folha. Então é uma dupla, né? E aqui, se nós observarmos, já é uma trinca, né? Então eu já tenho 3 lâminas foliares. Então, se nós verificarmos, realmente existem diferenças de uma folha para outra, né? E dentro de cada espécie. Eu acho que essa daqui a gente consegue até lembrar, né, do jatobá. Eu acho que deve ter algum exemplo aqui, ó. A do jatobá, ela está mais próximo para essa retiforme, né? Ela lembra um pouco essa retiforme. Então assim você acaba classificando as espécies, tá? Bom, aqui nós temos a aroeira vermelha, né? A aroeira vermelha é muito conhecida e realmente ela apresenta, né, uma estatura bem alta. Eu acho que vocês já devem ter observado essa aroeira vermelha, né? É a Chinus. É muito conhecida na área botânica, na área de engenharia florestal, devido às suas características dendrológicas do tronco, né? Então a madeira dela é muito utilizada, né? Embora que a gente sempre gosta de trabalhar com essa utilização da madeira pensando na sustentabilidade, né, das espécies. E a folha dela é essa folha simples, né, que apresenta também uma estrutura de trinca na sua extremidade e é uma folha composta. Por que é uma folha composta? Porque geralmente, né, eu tenho o pecíolo e a unidade dela é composta por duas lâminas foliares, uma lateral à outra. Esse professor tem aqui várias espécies de plantas, né? A seringueira, que é a Eva brasiliensis, né, muito utilizada no látex, né? Já foi muito plantada e difundida no norte do país, na Amazônia, no Acre, né, em Rondônia. Hoje está voltando com uma certa dificuldade, mas está voltando aqui para algumas outras regiões brasileiras, e que o seu formato de folha também lembra muitas vezes uma estrutura muito parecida com o pequi, no sentido não do seu aspecto visual e áspero, né? Que é uma defesa que a planta tem do cerrado, mas por apresentar no final do pecíolo 3 lâminas foliares fundidas uma nas outras, né? Se nós verificarmos, já do jatobá é uma dupla. E aqui nós estamos observando da Hevea brasiliensis, né? A Hevea brasiliensis também conhecida como seringueira, nome popular. Sempre vocês vão ter nome popular e nome científico, apresenta também esse formato, embora que é muito nítido você ver pela imagem uma folha de seringueira é diferente de uma folha do jatobá, né? Que é diferente de uma folha do pequi, que é extremamente diferente de uma folha do jacarandá. Então é extremamente importante nessa videoaula, uma simples videoaula para ajudar vocês, é mais uma gravação que eu estou fazendo, é mais um bate-papo, né? Porque eu já fiz uma outra gravação, essa é mais para complementar a primeira, para que vocês percebam a diferença na estrutura morfológica das folhas, né? Aqui é uma árvore muito conhecida, né? Várias fazendas têm, que é a farinha seca, a Albizia nipoides. Ela é conhecida por todo mundo como farinha seca. Talvez vocês possam conhecer por outro nome popular, mas a Albizia é um nome científico, não muda, tá? Então apresentam também essa fusão, né? Várias subunidades de folhas formando uma folha composta, fundida, né? Então se nós verificarmos, ela pode até aproximar morfologicamente, né? Lembrar morfologicamente a classificação da folha das duas primeiras, do jacarandá mimoso, olha aí o professor está mostrando, e da sibipiruna, né? Então vocês verifiquem que, mesmo, também outra coisa importante colocar para vocês aqui nesse bate-papo, mesmo que as espécies apresentam a mesma estrutura morfológica da folha, mas cada espécie é uma espécie, elas vão ter outras unidades, pode ser que as flores sejam diferentes, que a estrutura radicular é diferente, que fez com que lá em 1800, 1600, 1700,
os botânicos classificassem como espécie diferente, porque elas são realmente, né? Ó, então mesmo que, professor, nós estamos no primeiro ano, a gente está começando a estudar a parte de engenharia florestal, calma, vocês vão ter várias matérias botânicas que vai elucidar e que vai trazer para vocês vários outros tipos de referências classificatórias, tá? Mas aqui, ó, o professor está só querendo mostrar para vocês um novo exemplar botânico, que é a farinha seca, que apresenta a mesma estrutura morfológica do jacarandá e da sibipiruna, né? Aqui nós temos o angico branco e o angico preto, também uma árvore de madeira muito utilizada, né? Conhecida no cerrado, e que praticamente apresentam a mesma similaridade da sibipiruna, da farinha seca e do jacarandá, né? Então vocês observem que é muito importante vocês associarem, né, o nome científico, o nome popular, né, as características morfológicas de cada folha, das suas proximidades, né? Então nem como o professor colocou na primeira aula, folha, não posso generalizar. Vocês estão no primeiro ano, é muito importante isso, pessoal. Não generalize. Nem todas as folhas têm um único formato. Porque se nós estudamos e vemos na teoria que o Brasil apresenta maior biodiversidade de plantas, da flora e da fauna, isso é fato, né, bicho? Então eu não posso generalizar e colocar que todas as espécies apresentam o mesmo formato de folha. Não, apresentam folhas diferentes, né? Então, assim, eu não estou interagindo com vocês agora, mas eu tenho certeza que vocês, quando assistir esse meu vídeo, vocês vão perceber o que o professor está querendo passar. Então, morfologicamente, justifica o porquê que nós temos que estudar e ir para debruçar no caderno de botânica, porque cada espécie apresenta as suas características distintas, né? E até aqui, ó, angico branco e angico preto apresentam as próprias subunidades de nomenclatura científica, porém uma recebe uma classificação aí como se fosse uma variedade, uma variação genética, e outra não, porque existem diferença de uma para outra, né? Pequena, mas existe. Da mesma forma, nessa semana eu quero trocar uma ideia com vocês agora a respeito das raízes, né? Então vocês já devem ter assistido a minhas outras aulas e as aulas até complementares de outros professores, de outros profissionais, a respeito das raízes. Então nós temos aqui exemplares de raízes do tipo raiz de dicotiledônia, né? Opa, avançou muito. Raízes de dicotiledôneas, ó. Então aqui eu tenho a raiz principal, nas laterais as raízes secundárias, ou como o próprio nome diz, raízes laterais. Então a raiz principal, ela vai sempre descer em profundidade, ela vai aprofundar, vai auxiliar também na estabilidade, porém as raízes secundárias também fazem esse tipo de função, porque ela acaba abrindo, né? Enquanto que a raiz pivotante ou principal, ela afunda lá para o fundão em profundidade, para que vocês entendam, as raízes laterais, elas vão para as laterais e dá uma certa estabilidade para a árvore também não tombar, tá? Mas a principal função também das raízes secundárias é buscar nutriente, é explorar um pouco mais o ambiente, né? Então aqui o professor traz para vocês imagens do sistema radicular. Observe que a parte aérea fica realmente marcada, né? Aqui a parte suja, marrom, né? Lembra terra, embora que foi lavada. Você observa que a parte que fica então subterrânea, né? Verifiquem que essa parte aqui, ó, que o mouse está apontando, ainda é o caule. A raiz vai começar aqui embaixo, tá? Olha lá, aqui está o sistema radicular, a raiz está aqui, né? Professor, como o senhor consegue distinguir, cara, raiz primária da secundária? Está aqui, ó, raiz primária ou pivotante, raiz pivotante, e as demais são as raízes secundárias, né? Nessa imagem não dá para nós verificarmos os pelos de absorção.
Se vocês querem ver pelos de absorção, aí tem que ir para o microscópico, né? Aí você vai ter que fazer uma lâmina, colocar um pouco de água na lâmina, fazer um tipo de coloração se necessário for, para você enxergar então os pelos de absorção. São micropelos que absorvem nitrogênio, fósforo, potássio, eu ia falar nutrientes, né? Falei nitrogênio, que absorve o NPK, absorve o cálcio, absorve o molibdênio, o cobre, os micronutrientes também do solo, tá? Bom, pessoal, vocês já devem nessa altura do campeonato também, além das folhas, já terem percebido que morfologicamente nem todas as raízes são iguais, né? Eu volto a dizer, quando nós estudamos, e é muito raro o aluno estudar botânica no ensino médio, a não ser se ele fez uma escola particular ou uma escola estadual muito boa e deu tempo para o professor trabalhar. Então o aluno ele chega para nós na universidade cru. O que é cru? Por que eu estou usando essa palavra mais assim simplória, né? O aluno chega sem base nenhuma. Então muitas vezes quando o aluno fala, pô, sistema radicular, é lógico, o aluno ele acaba associando com a raiz tuberosa, como mandioca, né? Cenoura, mas o aluno também tem que entender que existem raízes que não são somente tuberosas, né? Existem raízes que são raízes de escora, raízes que ficam acima do solo, né? Raízes subterrâneas e aéreas. Existem raízes aquáticas, né? Porque a botânica e o engenheiro florestal também tem que entender, né? Que as plantas não vivem somente no solo, tem plantas adaptadas para as condições aquáticas, né? Então aqui nesse slide vocês estão vendo vários tipos de raízes, né? Tem alguns alunos que falam, professor, mas essa raiz, cara, que está para o lado de fora, aqui não tinha terra e talvez a enxurrada retirou? Não. Aqui é um tipo de raiz específica de uma árvore que tem uma raiz aérea. A raiz aparece literalmente. É como se ela... como é que eu posso colocar para vocês entenderem? É como se ela fosse feita para aparecer. É a genética da planta. É a espécie que tem uma raiz aérea, né? Agora, já outras raízes, como esse exemplar que vocês estão vendo aí, a mandioca, já é extremamente subterrânea e ao mesmo tempo é uma raiz de tubérculo, né? Que apresenta vários tipos de características, né? De acumular amido, né? De dar esse acúmulo de reserva no sistema radicular, né? É uma raiz de reserva, né? Tem bastante parênquima de reserva, que é um tecido que nós estudamos na anatomia vegetal. Essas estruturas aqui, por incrível que pareça, ó, nesse tronco aqui que vocês estão vendo na lateral direita, são raízes, né? São raízes que estão aí saindo do caule. Não pensem vocês que é cipó, que é uma outra estrutura, não. É o sistema radicular. E aqui nós temos as raízes dos manguezais, que são aquelas raízes que realizam troca gasosa, tanto na presença da água como abaixo, sem a presença da água no período de seca, tá? Então o professor traz para vocês também, mas para auxiliar vocês no entendimento e nas discussões, né? Eu estou na verdade fazendo uma gravação mais tranquila, porque é uma gravação para complementar as primeiras gravações, mas só para elucidar, né? Para deixar vocês mais atentos, que assim como existe diferenças morfológicas das folhas, apresenta também diferenças morfológicas das raízes. Verifiquem todos esses sistemas, ó. Olha a letra E. Se a gente chega numa área florestal e eu levo um grupo de 7 alunos e falo, pessoal, para vocês, isso daqui é um caule ou já é o sistema radicular aéreo, né, de escora? Olha isso daqui, gente. Tem alguns alunos que falam, nossa professor, parece até uma haste, um pedestal para tirar foto de uma máquina fotográfica. E não é, é uma raiz extremamente aérea, ela está para fora, né, do solo. Nem todas as raízes, olha aqui uma outra foto bonita, ó. Olha aí que coisa bonita, a letra D também, ó. A letra C e a letra D mostra bem para o aluno o que é um sistema radicular. Porque o aluno pode chegar na universidade e pensar que toda raiz ela fica enterrada, ela não aparece, não é bem assim. Quando o aluno vai estudar botânica, quando o aluno vai estudar método de classificação,
Porque lá na frente, no curso de engenharia florestal, vocês terão matérias, não só de botânica aplicada, botânica geral, mas vocês também terão inventários. Vocês também vão aprender técnicas de fazer o levantamento populacional das espécies que tem naquele bioma, né? Até para você pedir muitas vezes para transformar uma unidade em conservação, para transformar uma unidade em área de preservação ou conservação ambiental, para você muitas vezes, como que eu posso colocar? Aplicar legislação, né? A lei, se um fazendeiro desmata uma área, você tem que ir até lá e ver vestígios, né? Para fazer um relatório de EIA-RIMA. Então, todos esses elementos é importante vocês saberem, tá? Vamos dar mais uma viajada aqui nas fotos, para que vocês compreendam, né? Acabou as fotos, assim, fotos de mata, né? Eu acho que ficou... eu vou colocar mais fotos aí para vocês também visualizarem. Bom, aqui vocês estão vendo não mais imagens ou fotos ao vivo, digamos assim, né, de áreas de mata. Aqui já são esqueminhas de livros, né? Esses esquemas de livros, eles são bem simples para estudar, para você rascunhar, marcar no seu caderno. E aqui o professor vai chamar a atenção, ó, existem algumas raízes tuberosas, que elas são tuberosas e únicas, né? Aqui você tem uma única, é lógico, né? Aqui o cara está dando um exemplo bem simples, mais agronômico, ele está utilizando cenoura, tá? Mas assim, eu gosto de utilizar para dar uma cara mais de engenheiro florestal e não de agrônomo, eu já uso espécies florestais. Mas aqui, como é didática, eu vou aproveitar o próprio esquema. Então aqui eu tenho uma raiz tuberosa, mas ela está sendo classificada como aprumada, né? E do lado eu tenho uma raiz fasciculada tuberosa. Por que fasciculada? Porque eu tenho vários tipos de raízes, uma do lado da outra, formando então um conjunto de raiz tuberosa. Então, Cristiano, se eu estou na mata, eu estou lá no meio do mato, né, fazendo levantamento, fazendo um inventário, levantamento populacional de espécies. E eu percebo, sei lá, eu desenterro uma mudinha lá, uma planta, só para que eu tire foto e tal, e a raiz sai parecendo essa raiz aqui tuberosa com várias raízes. Lembra até muitas vezes um mandiocal, um pé de mandioca. É o tipo de raiz tuberosa de que tipo, professor? Fasciculata, né? Então são raízes que apresentam esses formatos que vocês têm que ir ter essa percepção, né? Ir percebendo, tá? Do lado vocês estão visualizando, que é o que chama mais atenção, em cima vocês têm a raiz de monocotiledônia, que é chamada de raiz cabeleira, do tipo cabeleira. Você não tem pivotante secundária, ela forma meio que um cacho, lembra a raiz de grama, raiz de gramínea, raiz de milho, tá? E do outro lado você já tem raiz de eucotiledônia ou dicotiledônia. Então eu tenho uma estrutura da raiz primária, da raiz secundária, da raiz principal pivotante, ou primária, terciária e assim por diante, né? Então existe diferença da raiz de monocotiledônia, como existe diferença também das raízes de dicotiledôneas, né? Então você já começa a associar. O que é monocotiledônia? São aquelas plantas que lembram as gramíneas, o milho, né? E que elas apresentam na sua semente um único cotilédon, tá? Quando nós estudamos sementes na anatomia vegetal, e vamos estudar agora na morfologia, vocês vão perceber com mais detalhes, tá? Aqui, pessoal, aqui lembra um pouco também a estrutura das raízes, né? Então aqui tem alguns exemplares agronômicos, né? Só para vocês saberem o que é raiz, o que é um caule, né? Que lembra aí um tubérculo, uma beterraba, que é uma raiz tuberosa, né? E aqui você tem algumas raízes que apresentam, lógico, em cima da sua raiz você tem um caule em forma de bulbo, e aí você tem o sistema radicular, que é o que acontece com a cebola, tá? Mas é interessante saber dessa parte agronômica, mas eu vou mais para a parte florestal com vocês, tá? Então, quando chegar numa área alagada, de água a pé, fazer um levantamento de espécies, nós temos que entender que existem raízes aquáticas, tá? As raízes aquáticas, morfologicamente, elas mudam, tá? Não vou mentir para vocês. Existem diferença da raiz terrestre e aquática, sim. As raízes, depois nós vamos falar um pouquinho mais. A própria característica de absorção das raízes também muda, tá?
porque uma raiz de um aguapé, ela está na água, né, ela vai pegar os nutrientes ali por um processo também simples, por simples difusão por membrana plasmática, enquanto que a raiz, quando ela está no sistema terra, né, terrestre, já tem uma outra absorção, pelo menos de nitrogênio, bactérias nitrificantes, a entrada é pelos pelos de absorção, né? Simplastos e apoplásticos, que são os tecidos, né, internos até chegar no meio, no cilindro central, que é o xilema e floema, que é o câmbio vascular. Mas aí nós vamos entrar em detalhe. Mas existem então algumas espécies de plantas aquáticas, espécies de raízes aéreas, né? Olha só, olha que legal. Eu tenho uma espécie trepadeira, né? Pode ser uma parasita ou não, depende se ela está sugando o nutriente desse outro tronco principal, dessa outra espécie. Mas eu tenho raízes aéreas, elas ficam penduradas, né? Um exemplo aí são as orquídeas, né? Orquídea é trabalhada tanto na agronomia como na engenharia florestal, então vamos citar dela, tá? Então a orquídea orquídea e as epífitas, né? Bromélias, orquídeas, entre outras espécies, tá? Aqui vocês estão vendo as raízes subterrâneas, raízes aéreas, raízes aquáticas, raízes adventícias, que são das monocotiledôneas, raízes de escora, que é aquelas que ficam literalmente para fora, raízes tabulares ou tubulares, que são aquelas que ficam mais assim, que você pensa que é continuação do caule, mas já é o sistema radicular, e assim sucessivamente, né? Então é muito importante vocês agora, depois desse bate-papo, dessa gravação de aula, vocês estarem atentos e verificar que existem raízes de tubérculo, existem raízes tuberosas, existem raízes que logo acima do seu caule já tem um bulbo, existem raízes de plantas aquáticas, raízes aéreas, raízes subterrâneas que se dividem em raízes tuberosas e não tuberosas, raízes adventícias, raízes aquáticas, raízes de escoras, raízes tabulares e assim sucessivamente. Tá ok? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma outra informação para passar para vocês nesse bate-papo nosso. Só um minuto. Aqui vocês estão vendo, né, o órgão das raízes. É lógico que é uma raiz de uma planta dicotiledônea ou eudicotiledônea. Nós já vimos também isso daqui na anatomia vegetal, né? Então eu tenho aqui a raiz pivotante ou principal e nas laterais eu tenho as raízes secundárias e os pelos de absorção, que é a zona 4, né? Que é a zona pelífera, que é os pelos de absorção, tá? Isso daqui vocês já viram comigo em anatomia. Nós vamos prosseguir. Os tipos de raízes, pessoal, fiquem atentos aí, ó. Olha quantos tipos de raízes que vocês têm na natureza, né, nos ecossistemas. Raiz de suporte ou de esporas, que são as plantas de mangue, não necessariamente só de mangue, tá? Mas suporte ou espora, raízes com velames, que é no caso das orquídeas, que é a aérea, raízes grampiformes, que é no tipo das eras, raízes sugadoras, que são tipo de cipó, são aéreas, mas também pode ser chamado de aéreas e sugadoras, tá? Raízes tabulares, que são aquelas que nós já falamos que lembra, tem aluno que pensa que ainda é o caule, mas já é o início do sistema radicular, é também aérea. Raízes respiratórias, elas respiram tanto na parte de enchente, que ela fica submersa à troca gasosa, como também na parte da seca, onde o local não é mais alagado. Raízes tuberosas, no caso da mandioca, da batata doce, né? Raízes estranguladoras, no caso da figueira, são aquelas raízes que ficam penduradas, parece vários cachos de cipó, mas não é, é um sistema radicular. Então é muito importante vocês irem associando os tipos de raízes e também, pessoal, assistem às outras gravações. É muito importante, o professor colocou para cada semana uns 5 vídeos. Além dos vídeos, eu ainda faço esse bate-bola com vocês, como se vocês estivessem comigo, sentado e a gente trocando ideia a respeito da estrutura morfológica das raízes, né? Então, qual a importância das raízes? A alimentação, matéria-prima para a indústria, muitas vezes produtoras de fármacos, porque é dali que é tirado
as substâncias químicas que formam alguns remédios, combate a erosão e a sola, né? Então aqui nós temos um pouco de exemplo novamente de raízes aéreas. Agora a gente começa, né, meio que mostrar, mas é sempre bom rever, ó, um tipo de exemplar de raiz aérea, mais raízes aéreas, ó, aqui elas estão presas aí uma orquídea, né, num tronco de uma árvore, novamente. Aqui na verdade não é orquídea, né? A de baixo é uma orquídea, de cima é a erva passarinheiro, né? Ela acaba sugando, né? Uma parasita, acaba sugando aí o nutriente do tronco. Aqui é uma árvore, ela, raiz estrangulante, né? Elas acabam parecendo um cacho de cipó. Tem aluno que entra, figueira mata-pau, né? Tem aluno que entra na mata, ele pode pensar que é vários cipó, e não é, né? É a raiz, né? Árvores a região de mangue, ó, elas têm uma troca gasosa muito interessante. Novamente aqui, ó, na época da enchente, na época da seca, né, a vazante, a jusante acaba facilitando com que a raiz ela acaba tendo esse formato meio que de garra, né, parece uma garra. Lembra até um bacteriofago, que é um vírus, né? Olha aí, vários tipos de raízes para vocês poderem compreender as raízes aéreas, ó. Muito interessante, né? Como que a botânica ela é interessante. O professor já vai então parar essa gravação, senão o vídeo também vai ficando muito extenso e eu sei que vocês têm preguiça de verificar os vídeos. Tá bom? Pessoal, o professor então vai encerrar essa nossa gravação, esse nosso bate-papo. Nós estamos trocando ideia pelo WhatsApp. Continue assistindo às aulas do professor, continue se comunicando com o professor pelo WhatsApp, façam e assistam às aulas, façam também as atividades para que vocês concluam a nossa disciplina. O objetivo de um professor nunca é reprovar o aluno, né? Principalmente agora que nós estamos aí à distância, então o mínimo que a gente pede é que o aluno acesse o AVA, assistem às gravações, as videoaulas que a gente para gravar, para dar uma aula. Se não é uma gravação de uma aula, é uma gravação trocando ideia com vocês, estando o mais próximo de vocês possível para auxiliá-los no estudo, né, no processo de ensino e aprendizagem, tá ok? No ano que vem, se Deus quiser, vocês estarão de forma presencial, né? Se Deus quiser, nós não tem nada específico, mas nós já estamos percebendo aí o andar da carruagem. Vocês, se Deus quiser, estarão de forma presencial e aí aula prática, laboratório, nós vamos levar vocês para ter uma visão mais técnica, né, mais próxima do meio ambiente, tá ok? O professor vai parar essa gravação, tudo de bom para vocês, a gente vai se ver aí em mais gravações, nós vamos conversar também pelo WhatsApp, assim como nós estamos fazendo, tá ok? Tudo de bom para vocês. Obrigado aí para quem assistiu, para quem ficou em mais essa gravação, mais esse bate-papo, mais essa explicação de conteúdo, tá? Um abraço para vocês. Até mais.